Olá, bem-vindos à segunda temporada da Abreu Travel Talk. E hoje temos aqui o Bruno Nogueira, que dispensa apresentações, Bruno. Eu vou só fazer um enquadramento para me proteger a mim, não tanto para te apresentar, que é uma responsabilidade grande estarmos aqui a conversar, porque tu és um expert em videocast, podcast, tudo isso. Não é? E por isso é com muito gosto que temos aqui. Obrigado pelo convite, sim. E hoje, para falarmos de viagens, não de outros assuntos daqueles que tu trazes, mas eu em jeito de enquadramento, porque te vou ouvindo, o último que eu vi do Isso Não Se Diz, tu disseste uma coisa engraçada, que foi dizer a Abreu resolveu estar aqui, uma empresa séria, estar aqui num podcast como este. Eu não sei como é que eles se lembram, mas nós lembramos porque gostamos muito de estar contigo. Muito obrigado. Vamos ver como é que resulta, não é? Vamos ver, mas de certeza que vai correr bem. Sim. E começando pela parte séria, nós vamos falar de viagens, não é? Este podcast é sobre viagens, e começando por esta parte séria das viagens, que é, mas ligado também ao teu podcast. Tu no podcast falas de coisas sérias, por muito que seja a brincar, falas de coisas sérias. Sim, mas estou sempre a resmungar, é aquilo que eu chego à conclusão, estou sempre a mandar vir. Pronto, mas é o que é. Sim, falo... perguntei a acabar. Não, mas continua. Mas, ok, assim, então agora vou eu. Então, boa tarde a todos. Não é... Atenção, há muito pouca coisa programada no podcast, há assuntos que eu sinto que me apetece falar e que toda a minha família fica a ganhar se eu falar ali e se não ficar a rabejar durante a semana toda. Portanto, encontrei um espaço onde marcas pagam para eu poder falar de assuntos que, sei lá, no fundo é uma espécie de... é uma maneira de eu organizar o pensamento e eu acho que se calhar me ajuda mais a mim do que propriamente às pessoas que estão a ouvir, mas a mim ajuda-me a organizar o pensamento. E há muitas conclusões a que eu chego por estar a pensar alto. Dir-me-ás, está bem, mas não era preciso publicares aquilo. Mas apeteceu-me tornar aquilo público e a mim ajuda-me imenso. Então vamos falar da parte séria das viagens, que é, quando viajas, o que é que tu procuras numa viagem? O que é que eu procuro numa viagem? Olha, procuro não ir... por exemplo, o mês de agosto para mim equivale ao inferno. É assim, a pior coisa que me podem fazer é vamos marcar uma viagem para agosto. Pá, eu não consigo... Sendo que com as miúdas é o mês que há. O que é que acontece? Tento sempre fazer pequenas escapadinhas fora de agosto. Por muito que tu procures um sítio e que tu achas, vou ser a primeira pessoa a encontrar em agosto um sítio que não tem ninguém. Já tentei, não, é muito difícil encontrar, a não ser que vais para o inverno de algum sítio, mas procuro isso, procuro fugir a destinos que tenham muita gente e procuro de alguma maneira, se vou sem crianças, procuro ir para um sítio onde eu não domino minimamente aquilo que acontece naquele país. E quando eu digo isto é... que a cultura ou tudo o que acontece naquele país me tire da zona, é estranho usar esta expressão, mas que me tire da zona de conforto, não no sentido de ser perigoso, mas no sentido de isto não corresponde aos padrões que eu conheço de como é o dia-a-dia. E essas são as viagens que me desligam mais e que eu gosto mais de fazer, porque me sinto mais distanciado do meu dia-a-dia. E que destinos é que te lembras que mais marcaram esse nível, de fugir do padrão? Vários, quer dizer, há perto e há longe. Por exemplo, um destino onde eu já fui várias vezes, até convosco, que é Marrocos, é um destino que me faz isso, que é completamente diferente do padrão e do nosso dia-a-dia, uma cultura muito diferente, muito perto. E eu gosto de ir. Japão também é muito diferente, também gostei muito, porque tem essa... Apesar de tu conseguires encontrar pontos de referência com aquilo que é a sociedade portuguesa... Há, por exemplo, o respeito pelo silêncio é uma coisa que não há muito cá. E que lá, a coisa que mais me impressionou na viagem, quando eu fui ao Japão, foi de conseguir estar em Tóquio, no meio da confusão, a falar a esta altura. Não precisas de levantar a voz, porque eles perceberam o conceito de não ser labrego em público, rápido.
E uma vez, quando eu estava para viajar a primeira vez ao Japão, o Gonçalo M. Tavares, que tinha acabado de voltar, disse uma frase que eu achei interessante sobre o país, que é: vais adorar porque é um país que já está pronto. E eu gosto dessa ideia, porque é de facto, tem muitas coisas que o excesso de exigência, por exemplo, sobre que exigem, que existe em cada trabalhador, por exemplo, é uma coisa trágica e que leva a muitos suicídios, portanto, também não é só coisas maravilhosas, mas em termos sociais e de como se lida com o outro, por exemplo, em transportes públicos ninguém fala ao telemóvel, está toda a gente agarrada ao telemóvel, mas ninguém fala ao telemóvel. Menos em alta voz, não é? Que eu ouvi Muito menos em alta voz. um dos teus podcasts. Eu não sei, talvez esta geração não seja esta geração, mas agora há uma nova geração que havia os auriculares e nós achávamos que éramos modernos, porque tínhamos o auricular, até aquele do Bluetooth que ficava a piscar a azul. Depois passou-se para a alta voz no carro, um bom avanço. Depois passou-se para os AirPods, giro, é da moda. E agora, eles cansaram-se disto tudo, disseram, tecnologia, e então põem em alta voz, e eu lá em casa ouço as conversas de todas, mas conversas que eu às tantas respondo porque elas, eu estou na conversa, se eu estou a ouvir, e falam assim na rua. Pronto. Não me vou irritar, queria só dizer isto, mas já passou. Mas no Japão isto é impensável, por exemplo, não há. Eu falei uma vez ao telemóvel e ficaram todos a olhar para mim como se eu fosse maluco. Uma história também meio trágica, meio bonita, se calhar vai deitar isto para baixo, mas pronto. Mas no Japão foi onde eu vi. Vai tirar muito para baixo, vai. Eu estou a pensar o que é que eu vou. Nós depois cortamos. Não, foi onde eu vi a primeira pessoa a morrer assim à minha frente. Giro, não é? Não, mas eu vou explicar porque é que foi bonito. Porque a senhora era velhinha, portanto, se calhar já estava. Ou seja, não tinha tipo 10 anos, eu tinha 80 e tal. E ela estava na estação e caiu para o lado, numa estação de comboio. E houve um senhor. Primeiro juntou-se uma massa de pessoas para ajudar, e às tantas eu sinto as pessoas todas. Eu e a minha mulher eram os labregos que estavam a tentar. Lá está. O europeu a tentar ver, como na autoestrada, paras para ver se há sangue, se consegues ver um corpo. E então, às tantas afasta-se toda a gente e há um rapaz que começa a fazer manobras de reanimação, obrigado, João. De reanimação, e às tantas vai buscar, na carteira dele tem uma embalagenzinha para poder pôr na boca da senhora e poder fazer a respiração boca a boca sem a contaminar com nada, para o caso de estar viva. E passado 3 minutos, e uma coisa que me fez confusão, mas que depois percebi e que define muito aquela sociedade, é que a partir do momento em que ele entrou em ação, todas as pessoas se voltaram a sentar no lugar. E isto pode ser lido de várias maneiras, ou estão-se nas tintas para um ser humano que está... E eu li de outra maneira e que me parece que é que vai mais ao encontro daquilo que eles são, que é, se já está uma pessoa a tratar, o respeito pela privacidade daquela pessoa que pode estar na iminência de morrer ou não, as pessoas afastam-se e ficaram só à distância a fazer a vida delas. Depois vieram 3 enfermeiros, 3 bombeiros que fizeram um quarto com panos, com cobertores, para ela a senhora ter essa privacidade, e depois levaram-na. E é triste a história, eu sei, mas ao mesmo tempo é o tipo de coisa que eu não imagino acontecer cá. Por isso é que eu estava a dizer que, de facto, é uma realidade que tu não consegues transpor para cá. A ideia de só se sobe mesmo num lado da escada e as pessoas só descem. Isso não existe. Lá há um arrumador de pessoas nas escadas elétricas. Toda a gente está gerida dessa forma. Sim, sim. Consegues, se eu te perguntar, quais são os 3 destinos top de todas as viagens que foste fazendo até hoje? Consegues-nos dizer quais são e porquê que os escolhes como os 3 destinos principais que gostaste de conhecer? Japão, absolutamente. Gostei muito de ir ao Japão e gostava de voltar. O Japão é um conceito muito grande, não é? Não é uma coisa que se viaje em 15 ou 17 ou 20 dias e descubras o Japão inteiro. Portanto, Japão sim. Argentina. Já tinha feito uma viagem, precisamente tínhamos feito em conjunto com a Abreu, e agora fiz outra pelo deserto, Atacama, e a viajar durante dias e dias sem ver ninguém. Paraíso.
imagina, não havia pessoas, seres humanos, não existia. E foi uma das viagens da minha vida. E o terceiro teria que pensar um bocadinho. Não sei que... talvez Itália, Europa. A Itália tem tanta coisa bonita e dependendo da zona de Itália para onde tu vais, consegues ir a sítios muito diferentes. A África também é difícil estar a escolher três. Pois, Desculpa. não, tranquilo. Diz uma coisa, tu há pouco falaste de Marrocos. Eu lembro de uma coisa que te aconteceu em Marrocos e sei que também te aconteceu na Disney, que é quando tu vais para esses sítios, não é? Idealmente sem ninguém te conhecer, mas és sempre reconhecido. Sempre um português. Sempre um português. Sim, mas é muito... Quer dizer, há muito... Por exemplo, em Marrocos encontrei vários portugueses já a viajar para lá. Eles reagem quando te veem. Quer dizer, até agora simpáticos, até agora corre bem, mas eu acho que há uma... Mesmo eu sinto que se calhar estou mais disponível estando fora de Portugal, porque quer dizer, encontras uma pessoa do teu país e de repente estás ali a viver uma experiência, às vezes está no mesmo hotel e também não me apetece fazer aquele número de fazer de conta que não... Quer dizer, que não reconheço que está ali um português, portanto, são muito simpáticos. Eu lembro-me de uma história da Disney, provavelmente tu já não te lembras possível. da visita que nós fizemos, mas vamos deixar passar. Da visita? Da visita que tu fizeste à Disney na altura em que nós fizemos contigo essa viagem. O que é que aconteceu, Pedro? Tu ias numa montanha russa e aquilo foi excitante e foste a dizer as neiras a viagem. Fui a dizer várias. E depois quando a minha saíste... filha estava atrás, a mais nova, e levava com o palavrão para trás. Isso. E quando saíste, Era uma senhora disse, olha, vai ali o Bruno Nogueira. Tu achavas que não tinhas sido reconhecido, não é? Gritei muito. Foi numa que era... Acho que era... Aquilo antigamente era Space Mountain, agora tem outro nome. É uma anormalidade. É uma anormalidade onde tu és disparado, pagas para ser disparado e sofrer do coração. E eu gritei muito, e esqueci-me completamente que estava ali a minha filha mais nova. Não sei se ela registou, porque acho que ela já está a registar para mais tarde traumas, mas sim, gritei muito. Voltando ao tema de te reconhecerem ou de figura pública, se tu pudesses escolher uma figura pública e um destino para onde viajarias com ela, quem era essa pessoa e qual era o destino? E porquê? Tenho uma boa resposta, sabes porquê? Porque, entretanto, há uma pessoa da minha família que se transformou em figura pública, que é a minha mãe. Verdade. E, portanto, a mim não me apanhas, Pedro. Não, olha, eu vou-te explicar, há cerca de... Antes da pandemia, talvez há 6 anos, tinha prometido que... Eu tenho uma irmã e tinha prometido que queria viajar com o meu pai, fazer um safari. E fomos fazer os três, o meu pai e a minha irmã, a viagem de sonho dele. Fomos ao Quénia e Tanzânia. Viagem incrível. O meu pai lembrou-se de tomar um comprimido para a viagem longa na primeira viagem e só o voltei a ter para aí 4 dias depois. Sei dizer que íamos ficando no Dubai porque ele não se aguentava sozinho a passar no raio-x. Eu tive que levá-lo em ombros com um riso que eu nunca lhe tinha visto, que era um riso meio palerma. E eu estava a dizer, pronto, vamos ficar aqui, não vão deixar passar. E também tenho um vídeo muito bom que eu depois posso mostrar em privado, que é ele a tentar abrir uma embalagem de queijo que vinha no avião da Emirates, ele a tentar abrir uma embalagem de queijo durante, acho que o vídeo tem 12 minutos. Ele com um garfo. E essa viagem foi incrível e o meu pai, que sempre foi fascinado, eu lembro-me de o ver desde pequenino, de estar com ele a ver documentários da BBC sobre da vida selvagem, e, portanto, ele de repente estar lá foi incrível poder levá-lo. A minha mãe, que tem medo de tudo, claro que tem medo de voar. E, portanto, desde que fez uma viagem com o meu pai ao Canadá, que apanharam turbulência, ela disse, nunca mais vou viajar. Mas eu sei que ela queria muito, se for comigo e com a minha irmã, queria muito. E eu acho que gostava de levar a minha mãe, tem que ser uma viagem curta, não sei bem aonde. Marrocos, eu gostava só de ver o desconforto dela de repente chegar a Marrocos e as pessoas a tentarem de vender coisas, só para ver a cara dela. E ela a não saber comunicar naquela língua, e eu a não ajudar e a ver.
Portanto, é toda uma série de coisas que me fascinam nessa ideia. Ou ir, tipo, a Paris ou uma coisa qualquer, mas tinha que ser uma viagem curta, para não a traumatizar. Ou matar. Sim. Que viagens aqui ainda não fizeste? Ui, tantas, Pedro, tantas. O que é que tens aí na lista? O que é que eu tenho na lista? Gostava de ir... Olha, Peru gostava de ir. Já tive para ir na altura que depois acabei por ir à Patagónia. Era para ir ao Peru. África gostava de conhecer muito mais. Zonas... quer dizer, há muitas zonas que se calhar são menos turísticas e que eu acho que podem ser fascinantes para conhecer. E Oriente, que é assim, a Ásia é assim um continente de predileção. Já fui a vários. Vietnã é um país que eu gosto muito e onde gostei de ir e adorava voltar. Mas mais para aí, para Oriente, talvez. Talvez tivesse que escolher um continente, era esse. Para me encontrar, Pedro. Isso. Que as pessoas vão ao Oriente para se encontrar. Nós às vezes vamos fazendo umas coisas juntas, não é? E eu sempre tento falar com a Sandra, quando tu estás em fase de trabalho intensivo, seja a preparar a Néspora, vou fazer essa parte. Coisas interessantíssimas todas. Ou o tabu, algo assim do género. Ela diz, não, o Bruno agora está focado, portanto nem eu posso falar com ele, está focado. Tu és assim também a preparar as viagens. Não consegue, porque não desligo, sim, não é? Não poder. Tu és assim também a preparar as viagens, isto é, com detalhe, com... Eu sou... é muito chato para a pessoa que decidiu partilhar a vida comigo viajar, porque eu sou muito chato com hotéis, porque eu acho que o hotel faz parte da experiência. Eu sou dessas pessoas. Eu acho que... Eu lembro, por exemplo, de belíssimos hotéis onde estive, e quando eu digo belíssimos não tem que ser... Não é necessariamente um hotel de 5 estrelas, são hotéis que por uma razão ou por outra são especiais. Por exemplo, nesta viagem que fui pelo deserto do Atacama, a média era 2, era um candeeiro e uma cama, e uma senhora a receber no meio do deserto. E eram muito especiais aqueles hotéis, aqueles hostels neste caso. E portanto, demoro muito tempo e depois faço uma coisa muito, muito irritante, que é, imagina, escolho 5 e deixa-me amadurecer a ideia. E depois, na semana a seguir, dos 5 escolho 3. E depois, dos 3, afinal, aquele que eu queria mesmo é aquele que já não tem disponibilidade. E eu tenho mesmo que ligar para o hotel a perguntar se eles diretamente não têm disponibilidade. Porque se já não há, é porque é esse que eu quero. Sou uma pessoa complexa, sabes? Aí dá jeito de ter uma agência de viagens. Dá jeito, e vocês sofrem um bocado, já sofreram um bocado com isso. E diz-me uma coisa, no meio desses detalhes todos e dessas viagens todas que tu foste fazendo, que peripécias mais engraçadas é que te aconteceram até agora? Possas contar? Posso contar, sim. Olha, aconteceu uma coisa meio sinistra, mas ninguém morreu. Que foi, na viagem que eu fiz a Patagónia Argentina e chilena. E, portanto, fomos a certa Foi esse slow travel que fizeste na altura? Exatamente, exatamente. E ficámos num hotel incrível, no meio do nada, tanto na Patagónia Argentina como na chilena, mas quando fomos para a chilena fomos fazer Torres del Paine, fomos subir até lá acima, quer dizer, até lá acima não, porque as torres depois não sobem, mas há ali uma base onde derrete o gelo, é uma espécie de uma lagoa. E foram para aí, eu não sei se são cerca de 3 horas a subir, 3 horas e tal, já não me lembro. E às tantas, quando tu chegas, estava muito calor e havia esse tal lago onde está a derreter gelo e, portanto, tu molhas as mãos, molhas a cara, molhas os pés e é perfeito no final daquela viagem. E a minha mulher sentou-se ali à sombra. Eu estava com a nossa filha do meio e eu disse, olha, vou aqui mais para trás. Estava muita gente lá à frente, tinha acabado essa caminhada. E ela ficou debaixo, imagina, era uma pedra enorme e ela ficou ali à sombra com mais 2 ou 3 pessoas, à frente desse lago. E às tantas há sempre um jovem, que agarrou numa máquina e começou a fazer um vídeo sobre ele próprio. Saltou para cima dessa pedra, andou ali a escalar, saltou para cima da pedra e estava a fazer um vídeo.
e dá um toquezinho numa pedra redonda. Quando eu digo uma pedra redonda, era assim, era uma bola de handball. Um bocadinho mais pequena, talvez. E ou seja, a pedra onde ele estava era assim inclinada. Portanto, ele saltou lá para cima, deu um toque e eu começo a ouvir as pessoas a gritar. Todas a gritar, porque, ou seja, aquela pedra ia rolar e em baixo estava não só a minha mulher, como outras 2 pessoas. E eu vejo aquilo a acontecer e pensei, se calhar deixo ir. Não. Em câmara lenta. Assim, agora estar a tratar de papeladas, não. E então a primeira reação que eu tive foi: se eu grito, ela vai se assustar e vai ser pior. Portanto, eu chamei-a, tipo, disse Beatriz, assim baixinho, e ela virou-se no momento certo e caiu ao lado. As outras pessoas estavam todas a gritar, ela não estava a perceber. Repara, aquilo passava-se por cima. E ao lado estava uma senhora, e eu só isso. Pum! Ah! Pá, e caiu em cima da cabeça. Eu não sei até hoje como é que não matou a senhora. Ela foi logo vista por 2 ou 3 paramédicos que estavam lá. Minha mulher ficou branca porque conseguiu safar-se daquilo, mas ao mesmo tempo estava ali aquela senhora com quem ela estava a falar, que de repente estava com a cabeça aberta, e enfaixaram-lhe a cabeça. Eu ainda tentei, aquele defeito de profissão, tentar ir desanuviar a situação, fazendo o marido estava muito preocupado e eu disse, bem, do mal ou menos, pelo menos está viva. E ela disse, sim, mas podia nem sequer ter caído a pedra. E eu, depois, de facto, sim, ok, pronto, então vou-me embora. E não só ela foi a primeira a descer, essa senhora, com a cabeça aberta, com a enfaixada, foi a primeira a chegar lá abaixo, primeiro do que nós todos, e quando chegou lá abaixo estava a beber uma Imperial. Agora, não sei se estava com o baralho todo, porque era a primeira vez que estava a beber uma Imperial. Se calhar. Mas eu não sei, eu até hoje lembro-me do som. E olha que um calhau a cair numa cabeça é um som. Portanto, essa é a peripécia. Estavas a falar das tuas filhas, tinhas-me dito até que Sim. Às vezes viajas com uma ou com outra aos 15 anos. Sim. Tu lembras-te das tuas primeiras viagens, enquanto filho, neste caso, com os teus pais? Ou tu lembras-te das primeiras viagens? Eu não... Os meus pais não me levavam muito a viajar. Eu tenho andado a perceber muita coisa sobre a minha infância. Eu vivia numa casa... Não, estou a brincar. Não me levavam... Eu lembro-me que uma vez fiz uma viagem a 3 ilhas dos Açores com o meu pai. Porque há umas fotografias que o meu pai tem na sala dele comigo que parece meio turismo sexual. Peço desculpa estar a dizer isso. Mas é o meu pai com uma pose comigo que não sei bem se não é esquisita. E eu também não estou com um cabelo que não ajuda, a roupa também não ajuda. Tirando isso, para fora do país, eu acho que eu nunca tinha viajado. Tirando Espanha. Benidorm? Sim, esse género. Ayamonte ou uma coisa do género. Mas tirando isso, eu não tinha feito viagens. Eu comecei a viajar quando comecei a ter independência para viajar. Agora perguntas-me porquê? Não sei. Eu acho que não havia, se calhar... Eu acho que nem era uma questão. Eu não acredito que fosse financeiro, porque apesar de tudo, estava tudo bem. Não havia essa... Não havia essa... Não era uma questão. E eu também nunca me questionei. Nunca me questionei. Eu às vezes dou por mim a pensar, se calhar devia levar mais as miúdas a pensar. Pois penso, a quantidade de países que já foram e a quantidade de países que eu fui com aquela idade. Não que tenha que haver esta coisa sempre no meu tempo. Claro. Mas de facto eu não tive essa experiência. Eu começo a descobrir o que é viajar por iniciativa e por iniciativa própria. Que era mais comum no meu tempo também, e no nosso tempo. Assim. Também não viajavas? Também não viajava. O primeiro voo que eu fiz tinha 17 anos, não é? E, portanto... Não estás habilitado para esta profissão nada, que tens? Nada. Portanto, descobri-me muito tarde neste. Mas eu digo isto porque eu lembro-me que o Tosé Brito teve na primeira temporada dos nossos podcasts e ele dizia que as primeiras viagens que se lembra era ir à Espanha, mas era a Tui, a Vigo, lá no norte. Ok, sim, pois. Pois há vários tipos de fronteira abrisse, sim. Para depois ir comprar caramelos do outro lado e, portanto, eram as viagens que se faziam. Ainda há pouco tempo fui, com as miúdas, estávamos ali, estávamos perto da Vira e fomos comprar aqueles caramelos que eu me lembro de ter na infância toda, que eram os de pinhão. Que eu pensava que não havia cá, depois mostrei aquilo e toda a gente me disse que já havia no Corte Inglês. Eu achava que estava a fazer uma grande coisa, mas sim, tenho memória disso.
Mas não tem isso, não tem esse património de milhas com os meus pais. Tens uma próxima viagem marcada? Não necessariamente dizendo para onde, mas tens pelo menos planeada? Tenho. Não, para onde sim, mas não quando. Ou seja, diz-nos para onde, mas não quando. Posso dizer, vou ver a final e a meia-final do ATP de Roma. Vou a Roma. Vou agora a Roma. É uma cidade... De Itália não é a que eu gosto mais, devo dizer, porque é muito intenso. Não acho que seja... Não é representativo para mim da Itália que eu gosto, mas é sempre bonito, não é? Roma é sempre... Itália é sempre uma viagem incrível. Fazes viagens com esse tipo de intuito, isto é, ir especificamente a um sítio para ver um torneio do Grande Slam ou para ir ver algo? Sim, não é uma coisa... Com o ténis faço, mas é uma coisa... Repara, eu não tenho vício, eu não gasto dinheiro em álcool, em droga. Não há assim coisas em que eu gaste quantidades enormes de dinheiro. Só em viagens, não é? Em viagens e o ténis... Pronto, já falei muitas vezes sobre isto, é sempre chato, mas de facto tenho muito prazer em ir assistir, sei lá, há muita gente que vai com a comitiva do Benfica ou do Porto ou do Sporting assistir a um jogo fora. Com o ténis não há bem isso, não é? Não vou com a comitiva de um jogador português que não vai chegar às meias finais ou às finais. E, portanto, é isso. É como eu me entretenho. Vícios piores. Sim. Há coisas piores. Sim. Um destino que tu aconselhas, que ainda não tenhas falado aqui, mas que aconselhasse às pessoas que aqui estão. Estas pessoas, o que é que eu aconselhava? Olha, não falei muito, aconselhava Vietnã. Acho que é um destino incrível, come-se muito bem, por pouco. Não é um país que tu gastes muito dinheiro para andar por lá, é mais caro se calhar a viagem. É uma realidade completamente diferente. Senti como um país seguro, não sei se é uma realidade dourada em que fui, mas nunca me senti... E isso é uma coisa que para mim é sempre importante. Por exemplo, vou dizer uma coisa que vai chocar pessoas, mas, por exemplo, o Brasil é um destino que eu às vezes estou mais reticente em ir porque não consigo sentir 100% seguro. No Rio já falei com colegas meus atores do Brasil que conseguem... Eu nunca mais me esqueço quando o Fábio Porchat veio cá a primeira vez, que me viu a ir ao multibanco e que ficou em choque que eu não olhei uma única vez para trás durante o dia. E, portanto, há toda uma maneira de estar lá, num país incrível, lindo, com uma beleza natural incrível, cultural também, mas que por essa razão de eu não me sentir... de eu sentir sempre que a qualquer momento aquilo vira ao tabuleiro. Não sei, sinto eu, mas é possível que seja só eu. E nesses países, por exemplo, como a Vietnã, não senti... tu tens Vietnã, Laos e Camboja. Eu também fiz Camboja e gostei muito. Mas diria Vietnã. Okay. Pronto. Se quiseres falar-nos de mais alguma coisa sobre viagem, ou se quiserem fazer alguma pergunta ao Bruno sobre viagem... Sim, de certeza que tem imensas perguntas interessantes para fazer. Não, eu é que não tenho respostas interessantes, mas sim, se quiserem fazer, claro. Há algum destino que tu tenhas dito aqui eu morar? Diga-me o seu nome, desculpe. Algum destino aqui? Onde tu tenhas estado e tenhas dito, epá, eu vivia aqui. Argentina. E eu acho que eu fui num contexto muito especial. Fui com 3 amigos, claramente 3 amigos adultos que vão viajar e achar que ainda têm 16 anos e 17. E gostei por várias razões. Para já, porque é muito bonito. Pá, e consegues ter... É tão diferente o país, desde a Patagónia como ao deserto, como a beleza natural é inacreditável e é tão extenso. Senti seguro, nunca senti por um momento que não fosse seguro. Tirando no meio do deserto, de verdade, apareceu uma pessoa assim a babar uma coisa esquisita, meio castanha, mota, com umas ovelhas. Aconteceu isso, mas estava no meio do deserto. Foi só por isso que me deu medo, é que não havia ninguém e apareceu uma mota só com uma pessoa a escorrer e a pedir dinheiro. E porque o sentido do humor é muito parecido. E portanto, eu não senti a barreira, e isso normalmente acontece, mesmo em Espanha acontece, ou no Brasil acontece, em muitos países em que nós até conseguimos de alguma maneira chegar à língua, há ali depois qualquer coisa que mostra a separação física que existe entre esses países.
E na Argentina, não só de outra vez, mas como desta vez, tu quase chegas a sentir que fazes parte. E eu gosto dessa sensação. Sabes, quando tu vives tantos dias num país que já sentes dentro de ti, tipo, assim, eu fui às compras ao supermercado, portanto, eu faço parte deste país, estou a cozinhar numa casa. E eu gosto dessa sensação, tu sentires que fazes parte daquele país e não ser uma coisa vampiresca de... Há esse tipo de turismo que eu às vezes vejo e é isso que me incomoda às vezes quando estávamos a dizer, quando é muito massificado. É que o olhar dos turistas sobre aquelas coisas às vezes é um bocadinho sobranceiro e deixa-me... É como se fosse, tipo, está tirada a fotografia, já estive aqui, ok, próximo destino. Às vezes a maneira como falam com as pessoas também incomoda-me muito, porque é como se por vires de outro país, e isso, por exemplo, aconteceu no Vietnã, às vezes americanos a falarem com os vietnamitas com uma coisa de superioridade, e dado toda a história, aquilo fez muita confusão. E para não estar desapontado com barulho exterior que nada tem a ver com o país, que é o turismo, não é? Sendo que eu também sou turista, tento sempre fugir a essa contaminação do país. E a Argentina, de facto, como eu estive sempre em destinos que não via ninguém, por dizer, pá, tive para aí 7 dias ou 8 dias em que a única pessoa que nós víamos era a pessoa que nos recebia no hostel. Pá, o hostel era numa aldeia que havia um cão, tipo, com 3 patas, um cão, aquelas coisas do deserto a passar, e um restaurante onde comias lama e uma senhora a receber-te. Mas como nunca sentes perigo, agora, sentes o quê? Se eu tenho, por exemplo, uma gastroenterite aqui, morro. Sentes também isso, Claro. que eu por acaso tive. Mas aí sentes-te mais fragilizado porque sentes, ok, aqui não estou a ver que haja nenhuma unidade hospitalar que me vai receber em pouco tempo. Mas fascina-me muito isso, de poder estar quase à civil, à paisana, num país sem estares a fazer o circuito turístico. Fugi muito da tua pergunta, não fugi, mas é o que é. Mais alguma pergunta? Qual foi a coisa que... Isto é a malta da rádio, por isso é que eles estão Estão habituados. habituados, não é? Claro. Qual foi a coisa que tu foste a uma loja ou um sítio qualquer, viste o preço e disseste ui, que barato. Ou então, aí é que estou a ser roubado. Que barato, talvez no Vietnã tenha sentido o que barato. Estou a ser roubado. Pá, na Argentina agora está muito cara, porque está lá um chalupa à frente daquilo, não sei se estás a par. Imagina, tu, 5 euros é milhões de notas, é assim uma coisa fora do normal. Está um bocadinho inflacionado, para eles é terrível, mas lá está, mesmo o inflacionado que eles estão a viver, para quem é europeu, aquilo mais ou menos agora, por exemplo, Estados Unidos, vais a Nova Iorque Mas que artigo, o que é que tu te lembras? Era uma coisa qualquer? Era um café? Restaurante, ires a um restaurante, tu consegue, eu meço mais ou menos o nível de vida de uma cidade ou de um país quando vais a um restaurante. Quando tu percebes, assim, pela média de todos os restaurantes, o que é que eles acham que é o preço. E quando tu vais, por exemplo, a Nova Iorque e queres beber uma cerveja e é um balúrdio, ou quando tu vais ao Vietnã, onde tu comes por, sei lá, 2 euros ou 3 euros no sítio onde teve o Anthony Bourdain e o Obama a falar. Que eles, entretanto, puseram uma... à volta da mesa onde eles comeram, puseram uma caixa de acrílico. Para proteger. Ninguém mais sentar ali. Sim, para proteger. E então tu vais lá e há pessoas que tiram fotografias à caixa de acrílico. Não está lá nenhum dos dois, um já morreu, o outro está bem, mas tem uma caixa de acrílico. É um sítio de sopas, sim. E aqui em Portugal? Onde é que se paga mais caro? Onde é que se come? Não, nem é isso. Mas aqui em Portugal, onde é que tu te sentes melhor quando viajas? Alentejo. Alentejo, sim, de longe. Alentejo, tudo o que é mais... Ou é Gerês, muito lá para cima. Porto, Gerês, gosto muito, mas o sentimento assim, de casa é mais Alentejo.
E gosto muito de ir ao Algarve também, mas eu não me sinto melhor em Alentejo. Pedro, posso? Força. Claro, força. Eu gostava de saber se tens alguma vontade de viajar sozinho. Por causa do Japão e da tua relação com o Oriente. Tenho, Margarida. Eu vou te dizer porque é que ainda não viajei sozinho. É por cobardia, mas não é por cobardia de... É por cobardia de perder esse tempo com as miúdas. E eu não... Eu quando fizesse uma viagem sozinho, queria fazer uma viagem longa. Queria fazer uma viagem... sei lá, 2 meses. Gostava de que fosse assim uma coisa... Mínimo 1 mês e meio, 2 meses. E eu ando a ganhar coragem para ir, para não me culpabilizar de estar 2 meses fora de casa. Portanto, é isso. Gostava muito, muito de fazer. Gostava, até porque eu acho que quando tu estás sozinho és obrigado a uma disponibilidade para a cultura desse país e para as pessoas que estão à tua volta, que se calhar quando estás ou com o teu marido ou com a tua mulher não precisas, porque tenho esta pessoa para conversar e, portanto, não preciso de criar aqui uma rede de empatia à minha volta. E eu acho que sozinho tu pões-te num sítio mais fragilizado. Por outro lado, eu não sei o que é viajar sozinho, por exemplo. Não faço ideia quem é que eu sou a viajar. Sim, tenho muitas vozes lá dentro, certamente, mas não sei, eu acredito que seja assim sinusoidal, não é? Há de haver ali uma onda em que primeiro é excitante, depois deve ser um sítio onde estar a pensar porque é que eu estou aqui sozinho, o que é que eu estou aqui a fazer, não tenho ninguém com quem partilhar esta beleza ou esta tristeza. E depois há de chegar a um sítio, imagino eu, de paz, onde tu de repente começas a sentir conforto, não sei, mas interessa-me saber o que é isso. Ou como é que sou eu nessa situação. Há de acontecer. Nada. Depois chatei-vos. É isso. Muito bem. Tá? Bruno. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Will. E até breve, com muitas viagens aí pelo caminho. Claro que sim. E vamos falando. Obrigado. Obrigado.